Bom dia, pessoal. Nós vamos retomar nossos trabalhos. Essa segunda mesa, ela vai focar um pouco mais nas concepções, né? Concepções de educação infantil e linguagem escrita, diálogos e perspectivas. Eu, Carol Pasqualini, vou fazer a mediação e vou convidar, então, as nossas convidadas, né, que são do GEPIS, Grupo de Estudo e Pesquisa em Infância, Criança e Educação, da FAIUENG, Ana Paula Braz Maleta e Lília Cipolli Carneiro Canete, que vieram aqui hoje contribuir conosco. Então, elas vão fazer primeiro uma exposição e, na sequência, a gente abre para as intervenções. Eu aviso com 5 e com 1. Primeiramente, mais uma vez aqui, né, muito bom dia a todas e todos. É uma alegria imensa, né, estar aqui hoje para poder compartilhar um momento, né, de reflexão que já nos provocou bastante a mesa anterior, né, a mesa aqui sindical, que nos trazem questões importantes para pensar aí a educação infantil, essa etapa, né, da educação básica tão importante. Agradecer aqui ao Sindirede a oportunidade, né, de podermos, né, estabelecer essa interlocução, né, com a categoria. Então, uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, nessa manhã de sexta-feira, para pensar aí essa temática das concepções. E quando nos foi feito esse convite, né, pensei assim, bom, nós temos, né, a concepção de educação infantil, mas temos também concepções que são da educação infantil, próprias dessa etapa da educação básica. E apesar de ser algo, né, evidente e por vezes, né, que atravessam aí os nossos cotidianos, situações de planejamento, de organização do trabalho pedagógico, nada como a gente parar, né, num contexto ao qual temos atravessado, né, para pensar e ressignificar essas perspectivas que devem ser norteadoras do trabalho pedagógico na educação infantil. Então, a gente trouxe essa proposição de pensarmos aqui algumas perspectivas teórico-práticas, então, no sentido de retomar concepções que a gente considera importantes em relação à educação infantil e que não podemos aí perder de vista, mesmo mediante a imposição de processos, propostas e práticas que por vezes possam não ir ao encontro do que a gente acredita. Então, como resistir e fazer a diferença nesse trabalho de grande relevância. E aí eu queria pedir licença um pouco para dizer do GEPIS, esse grupo de estudos e pesquisas em infâncias, criança e educação, que ele nasce por meio, né, de uma pesquisa coordenada por mim nos anos de 2018 e 2019, de uma forma muito tímida, na Universidade do Estado de Minas Gerais, porque quando fui nomeada e tomei posse, não havia essa discussão, né, na Faculdade de Educação com esse olhar para a infância. E eu, como educadora de infância, que fui e sou, porque apesar de não estar diretamente atuando com as crianças por 17 anos na minha vida, eu tenho formação de base, né, um magistério, tenho orgulho de dizer que estudei no Instituto de Educação, aquele prédio rosa, lindo, e então desde os 17 anos é que eu estou no chão da sala de aula, agora numa condição diferente, como pesquisadora, como estudiosa, né, atuando aí no curso de formação de professores, como professora aí de didática, no curso de pedagogia, também como professora no programa de pós-graduação stricto sensu, né, no mestrado em educação, mas colocando como centro do processo as infâncias e as crianças.
Então, esse grupo, desde então, e é esse movimento que nós, educadores, sabemos muito bem fazer, professoras e professores, né? Que é de contagiando as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então, nos anos de 2020 e 2021, esse grupo foi se fortalecendo com pesquisas voltadas para a discussão desse campo e fomos ganhando adeptos da própria universidade, de outras unidades, como eu tenho, né, a grande alegria de ter aqui a professora Lília como parceira também, pesquisadora integrante do GEPIS, ela atuando na unidade de Birité, eu aqui na Faculdade de Educação, temos a professora Thaís de Passos, outras colegas, né, aqui também da Faculdade de Educação e de outras universidades. E eu acho que é esse o movimento. Às vezes a gente pensa que o movimento começa pequeno, mas são nas pequenas ações que a gente consegue trilhar, né, e trazer grandes transformações. Então, nossos encontros, eles são denominados cirandas, ocorrem uma vez por mês, no sentido de realizarmos estudos, né, sobre as temáticas, pesquisas, mas também temos as cirandas abertas. Então, já deixo aqui o convite para vocês, né, nos seguirem no Instagram, gepis.eng, para ter a oportunidade de participar aí das nossas cirandas abertas, onde a gente tem a possibilidade de ampliar as discussões e reflexões com vocês que estão aí no desafio, na luta diária de fazer aí a transformação no chão da sala de aula. Então, uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa manhã. E aí eu já trouxe aqui, né, eu acho que eu já iniciei essa conversa quando eu pensei aí nessa imagem, porque em toda a minha trajetória eu sempre projetei o meu olhar para as crianças, esse olhar curioso, né, que nos incita a aprender cotidianamente. Sempre acreditei no protagonismo, né, desses sujeitos, na possibilidade que nós, na condição de professoras, né, e professores de infância, temos de aprender com as crianças. As crianças, né, elas têm muito a nos ensinar. E ontem, na nossa ciranda do GEPIS, a professora Silvia Cruz falava assim: precisamos levar as crianças a sério, né? E realmente, levar as crianças a sério implica em considerá-las como parceiras. Então, é um pouco nessa direção que eu vou trazer aí essa discussão, né, com vocês, sobre as concepções, né, da educação infantil. E aí, para começar, essa pergunta, né, que é provocativa, que a gente precisa nos questionar qual é a base para a educação infantil. E eu coloco aqui mesmo, né, como provocação, um símbolo ali da base, mas não no sentido de pensarmos a BNCC, né, mas de entendermos o que é a base. Não, o que é base, o que é o alicerce, o que sustenta as nossas práticas pedagógicas, né? Um pouquinho provocar para a gente pensar. E eu tenho, né, uma perspectiva para essa pergunta, que eu tenho para mim que o brincar, né, para além de um direito, de um dos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento da criança, o brincar é a linguagem pela qual a criança se expressa, né? E a gente às vezes pensa assim: a criança ela brinca quando tem um momento, tem a hora. Não, ela o tempo inteiro ela brinca com o imaginário, né? Com o pensamento, com as suas ideias, com a sua forma de se relacionar com os saberes da natureza e da cultura. Então eu queria retomar nessa essência, e eu tenho para mim, né, que a base da educação infantil está nessa dimensão, nesse direito. E aí a provocação, o convite é que vocês possam pensar: de quê? Com o quê? E como as crianças brincam hoje? Qual é o lugar do brincar nas vivências e experiências infantis? E eu vou trazendo categorias aqui, concepções importantes, que eu considero que são concepções da educação infantil, para a gente pensar vivências,
experiências, o brincar, que espaços-tempos são criados por nós e pelas crianças, para que elas possam se relacionar com saberes da natureza e da cultura. E aí a gente já traz uma outra perspectiva de concepção para pensarmos o currículo para ou da educação infantil. Então, já trouxe aqui alguns elementos importantes para vocês já irem problematizando. E aí, eu tenho um amparo teórico, que é o Walter Benjamin, um filósofo importante que traz reflexões ao seu tempo, sobre a criança, e esse brincar na infância. E ele fala, sobre a importância da experiência do brincar na infância para a formação do adulto pleno realizado. Para ele, o ato de brincar como experiência lúdica na infância propicia à criança sua consciência sociocultural, fortalece a identidade infantil e essa subjetividade do adulto pleno. E a gente sabe que a criança não é um vir-a-ser, ela é um sujeito em seu tempo. Só que ao brincar, ao se comunicar por essa linguagem, a criança elabora uma série de construções, de pensamentos, de ideias, de sentimentos, da sua própria experiência, uma experiência que é construída na interação com o outro, na interação entre os pares, na interação com outras crianças e adultos. Então, nós temos na escola a grande oportunidade de trabalhar para o fortalecimento dessa experiência infantil. Essa criança, o hoje, aqui, agora, e aí é a criança, de 1, 2, 3, 4, não importa, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 anos, são sujeitos crianças. Cada um no seu tempo, ele tem e traz para o seu contexto sociocultural elementos, que são construídos por ela mesma, que é o que a gente fala aqui das culturas infantis, essas culturas produzidas pelas crianças. O que é isso? E a gente tem ali na escola, na educação infantil, um território fértil para essa produção de saberes. Então, pensar essa concepção de educação infantil, para além desses documentos oficiais normativos, nos demanda, enquanto educadores, professoras, professores de infância, pensar, resgatar essas concepções para fazer realmente uma avaliação crítica de como temos operacionalizado isso no cotidiano, por meio das propostas e práticas, muitas vezes impostas para serem realizadas por esse coletivo. Então, é nesse sentido um convite a pensar esse brincar, para além do direito, a importância que ele tem para a formação desse sujeito. E aí, eu chamo a atenção para essa dimensão dos territórios de infância. Eu considero as escolas de educação infantil um desses territórios. E para a gente pensar que o que acontece? Quando a gente tem esses espaços pelos quais as crianças transitam, e aí nós temos diversos territórios, como temos a escola, a cidade, a rua, e aí a gente vai vendo as possibilidades que as crianças têm de ocupar, de ser, estar nesses diferentes espaços. A gente traz a seguinte provocação, que quando a gente pensa essa geografia, porque é uma categoria da geografia, e a gente tem até um recorte hoje que nos provocam a pensar as crianças e suas infâncias nesses diferentes espaços, que é esse campo de estudos da geografia da infância, que é um campo que eu tenho me aproximado muito, porque quando falamos na escola, na educação infantil, a gente está falando de espaços, Foi falado aqui, por exemplo, dos espaços construídos, na ocasião das UMEIs, as Unidades Municipais de Educação Infantil,
espaços pensados para as crianças, que imprimem ali, né, uma série de dimensões que vai ao encontro, né, e considera o sujeito para o qual esse espaço é pensado. Então, até para a gente problematizar essa dimensão desses espaços. E aí essa geografia, né, que nós temos, que não são só esses espaços pensados para, mas esses espaços que as crianças cotidianamente se apropriam deles, né, para a gente pensar esse conceito de território como uma categoria que nos permite entender melhor o porquê do uso desse termo, né, no campo da educação. E aí o conceito assim, né, no campo da geografia, num campo maior, o conceito de território, para Milton Santos, o território não deve ser compreendido apenas como um conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas sobrepostas, né, mas como um território usado, o que ele compreende então como sendo chão mais identidade. Ora, se entendemos o conceito, né, essa concepção de território como chão mais identidade, nós vamos trazer isso para a discussão mais próxima, que é a escola. Então, eu estou chamando aqui o território escola de educação infantil, né, instituição de educação infantil, como um território usado. E usado por quem? Quais sujeitos? Usado pelas crianças. Então, a escola como um território usado pelas crianças. Nesse sentido, a gente traz aqui e agrega, né, a essa concepção o conceito de territorialidade. E aí eu chamo a atenção para o fato de que, ao entrar na escola, as crianças integram novos grupos, apropriam-se desses espaços e lugares, trazendo aos mesmos uma nova configuração por meio da manifestação de práticas culturais que são criadas por elas, ressignificadas por elas e que demarcam as territorialidades pelos usos que elas fazem dos diferentes espaços e que vão interferir diretamente nesse saber historicamente produzido. Então, queira nós ou não, as crianças estão ali produzindo suas próprias culturas. Agora, a grande diferença está em a gente, de fato, conseguir desenvolver essa escuta. Mas as crianças estão ali, manifestando, né, produzindo, ressignificando. Eu gosto muito daquele documentário Território do Brincar, e é claro, ele é uma grande inspiração para a gente pensar essa categoria, né? Pensar essa possibilidade que nós temos. E, sobretudo, eu gosto muito porque ele mostra as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, mas as crianças maiores também brincando, né? Então, mais um motivo para ressaltar a importância que esse brincar tem na infância. Quando as crianças maiores ali, entre 12 e 14 anos, estão brincando ali de casinha, fazendo lá suas refeições, usando recursos que são, né, dessa cultura mais ampla, mas elas trazem ali, imprimem ali suas vivências, né, que são próprias do universo delas, e também constroem ali novas experiências. E aí eu já vou chamando aqui, né, a atenção, se elas constroem novas experiências, essa experiência talvez tenha uma relação aí muito próxima com o que a gente chama de conhecimento. E o conhecimento, ele está na vida, ele está no mundo. Na escola, ele se transforma em conteúdo, em objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, em habilidades, enfim, dependendo da linha, né, pedagógica em que a gente defende, acredita, nós vamos tratar esses conceitos de uma forma ou de outra. No caso da educação infantil, eu prefiro ficar com os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento do que com o termo habilidades, porque a habilidade, ela está muito simplificada na dimensão do saber fazer, do operacionalizar. E para nós que somos da educação infantil,
que não temos a obrigatoriedade de sistematizar conhecimentos, mas sim de possibilitar às crianças o acesso nós temos que fazê-lo de forma ampla. E a habilidade por si só, ela se torna uma ação ali mecânica e operacional. E na educação infantil, o que a gente quer é possibilitar o acesso a uma cultura de uma forma mais ampla. Então, nesse sentido, quando a gente pega os próprios objetivos de aprendizagem de desenvolvimento da base, a gente vê a amplitude que eles têm, justamente para dar autonomia a nós, professoras, professores, educadores de infância, condições de construir com, não é para, construir com as crianças percursos, itinerários, caminhos curriculares que realmente atendam às suas demandas, que assegurem às crianças o seu bem-estar. Então, já fica aí uma provocação, né, para a gente pensar. Então, desse modo, quando falamos em territórios usados, né, em territorialidades constituídas pelas crianças, existem diferentes atores que se embatem nessa produção do espaço e que imprimem ali suas marcas. Ora, as crianças estão o tempo todo no nosso cotidiano imprimindo suas marcas. Às vezes, somos interpelados por esse currículo prescrito que muitas vezes nos tiram a oportunidade de, enquanto professores, pesquisadores, investigadores natos que somos, né? Porque quando trabalhamos com as crianças, nós estamos todos os dias, cotidianamente, descobrindo, fazendo novas descobertas. Às vezes elas nos trazem questões que naquele momento não temos respostas e que não tenha currículo que dê conta dessas respostas, mas a gente vai atrás, a gente investiga, né, por meio de metodologias que nos favorecem essa construção do conhecimento de forma dialógica, por meio da pedagogia de projetos, dos projetos de trabalho, enfim. As crianças precisam ser nossas parceiras no desenvolvimento curricular. E isso requer um processo de escuta atenta. E isso requer tempo. Isso requer pensarmos na organização dos tempos e espaços na educação infantil. Então, as crianças, ao se apropriarem dos espaços e lugares no interior das instituições escolares, elas reconfiguram esses espaços, elas reconstroem. Nós temos lá aquele espaço sala de aula, 4 paredes, mas o que faz daquele espaço sala de aula ali, cercado por 4 paredes, para além das mesas, formas de organização, em grupos, duplas ou individuais, são os sujeitos que ali estão, as culturas que ali eles imprimem e expressam por meio dessa linguagem que ele é própria, que é o brincar. Então, assim, eles criam suas territorialidades, eles criam suas próprias formas de narrar e produzir esse conhecimento por meio desses territórios usados. E aí, esse território usado, nós podemos pensar a escola, o parque, a fonte, a horta, né? Espaços que nós vamos delimitando e pensando para as crianças, mas que elas fazem usos desses espaços, né? Da arena, o que for, do modo como querem, do modo como se organizam, do modo como se relacionam. Então, é importante a gente pensar essa dimensão. Esse é o princípio essencial e básico para a gente pensar essa etapa da educação básica, que é a educação infantil. E sendo a educação infantil essa primeira etapa da educação básica, isso está nesse documento lindo que eu adoro, gente, é um livrinho, por quê? Dada a natureza da sua construção, né? Um processo, né? Ele se constituiu num processo de construção coletiva, né? Com a participação de quem está à frente, né? Desse processo de formação das crianças. Então, eu tenho muito carinho, né? Pelas diretrizes nacionais para a educação infantil. Então, antes da
da gente ir para as proposições, né, de irmos para outros documentos, as diretrizes, de uma forma muito simples e pedagógica, de uma forma muito própria da linguagem das crianças, mostra aqui para a gente, olha só. Como primeira etapa da educação básica, ela é oferecida em creches pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam. Né? Isso já foi falado aqui, né, pela Cláudia, pela Samanta na mesa anterior, de crianças de 0 a 5 anos de idade, em período diurno, jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. E eu trouxe porque essa dimensão do educar e o cuidar, e aí eu também tenho que fazer referência, né, ao belo trabalho que foi construído por meio das proposições curriculares, né, do município, que traz aqui desde 2007, 2008, 2009, uma discussão coletiva que culminou no volume 1 e 2 das proposições, aguardo ainda pelo terceiro, quem sabe, num processo que realmente é um retrato do trabalho pedagógico feito pelos professores, né, da educação infantil no município de Belo Horizonte. É uma alegria imensa pensar que esse processo, ele foi fruto da discussão coletiva, e eu acho que nós não podemos perder de vista, né, esse viés e essa perspectiva nos caminhos que seguem. A gente tem tempo, né, gente? Professor é assim, a gente quando está aqui nesse lugar fala muito, mas enfim, o que eu quero chamar a atenção é que esse documento, ele traz aqui as concepções de criança, de currículo, de proposta pedagógica. Vamos retomar, né, um documento ainda que está aí vigente, que deve ser orientador, né, e balizador das propostas que venham a surgir para se pensar esse trabalho, né, com a educação infantil. Então, construir uma proposta, né, pedagógica fundamentada em vivências e experiências que possam ser oferecidas e desenvolvidas com crianças, garantindo seus direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, é papel da educação infantil. Né? E aí, sobre essas vivências e experiências das crianças, é interessante a gente pensar que, ao pensar essa organização do trabalho pedagógico, o professor precisa ter em mente vivências que levem à construção de experiências, ou seja, vivências, práticas, ações, atividades, ou seja, aquilo que a gente faz do concreto, né, que leve à construção de experiência, porque experiência, gente, para Benjamin, é um conceito muito importante. Eu não vou aqui adentrar, né, em profundidade, mas a experiência, ela requer a rememoração do passado. Quando a gente fala em aprendizagem significativa, a gente está falando de experiência, que é quando a gente apreende um conhecimento, ou seja, toma para si e leva ele para a vida, né? Então, uma vivência, quando ela tem sentido, quando ela tem relação com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente almeja, a gente nunca esquece, né? Ela se torna ali um processo, né, de reposição de memória, né? Então, é nesse sentido que o Benjamin traz. A experiência requer a rememoração do passado, o que vai possibilitar a reconstrução do presente. Ou seja, é por meio dessa experiência que a gente consegue agir, atuar e transformar o presente. E a criança, ela não precisa se tornar um adulto para isso, ela já faz isso em seu tempo. E aí, nesse sentido, né, não podemos também perder a dimensão de que os eixos do currículo na educação infantil são as interações e a brincadeira. E, portanto, o brincar deve ser reconhecido para além de um direito, como essa linguagem essencial da criança, uma linguagem que possibilita a criança desenvolver os seus processos de criação, narração e memória, que são 3 elementos
essenciais para a construção da experiência infantil. E a própria diretriz, né, marca isso ao dizer que o brincar dá à criança oportunidade de imitar o conhecido, mas também de construir o novo, na medida em que